Em nosso estudo de hoje, a lição 166 do livro Palavra da Vida Eterna, no ato de orar. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 9. Um pai terrestre, conquanto as deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede o pão. Certamente que, em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Se o filho ainda é criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formula rogativa e sopando-se de lágrimas. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família pelo fato de reconhecer repetitórios comoventes. Se o filho por várias vezes deixou a casa em ruína por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados unicamente porque ele ouça enternecedores requerimentos. Em hipótese alguma aniquilará as esperanças dos descendentes, mas, no interesse deles próprios, lhe concederá isso ou aquilo, consultando-lhe a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, suscetíveis de lhe assegurar a liberdade de pedir o que deseja. Isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimenta desconfiança e inquietação no ato de orar simplesmente porque choras e sofres. Lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. É sempre ideal a gente começar nossas preces pensando assim: Pai, o Senhor sabe quais são as necessidades que eu tenho, o que eu preciso nesse momento. Eu peço que o Senhor possa estar me dando força, possa estar acalmando meu coração para eu continuar enfrentando essas adversidades, esses desafios, todas essas provas que mais fortalecem a mim como espírito. E a gente pede muito assim, Pai, também nos dê sabedoria para que a gente possa entender como nossos pedidos são atendidos. Porque eles não podem ser atendidos ao nosso capricho, porque o nosso capricho está mergulhado aqui nos prazeres da terra, na influência da matéria, e são caprichos que podem trazer complicações espirituais muito grandes, porque nós estamos vendo a curto prazo, estamos vendo aqui apenas esse momento que a gente está vivendo e a gente esquece ainda muitas vezes de abarcar o que é a vida imortal nossa enquanto espírito e o que é realmente necessidade de cada um no momento. É claro que a gente vai pegar o Evangelho, a gente vai encontrar batei e a porta vai se abrir, abre-se-vos-á. Buscai e acharei, pedi e obtereis. Então são 3 sentenças, né, que até o Emmanuel, em uma das lições dele, estabeleceu diferença de uma para outra. Mas a princípio, a gente olhando assim, a grosso modo, as 3 acabam tendo o mesmo sentido, que você bateu, a porta vai abrir, mas quem tem que bater é você. Buscar e achareis. Só vai achar se você buscar. E também só vai conseguir obter alguma coisa se você pedir. Tem que ter iniciativa de cada um de nós, tudo bem. Mas a questão que a gente sempre está usando, né, é muito comum a gente usar, e que o Emmanuel aproveitou hoje de maneira magistral também, como sempre, é fazer a comparação com a criança, né, que todo mundo que é pai, que é avô, ou que tem alguém sobre a sua tutela, a gente estuda bastante como a gente vai atender até mesmo os desejos dos nossos filhos. E uma coisa até interessante que a psicologia mais recente ela tem feito para a gente, ela vem nos ensinar a não atender também a todos os pedidos, mesmo que esses pedidos tenham assim um bom fundamento, porque os nossos filhos também precisam aprender a lidar com o não. E hoje o que está acontecendo na nossa sociedade é o quê? Né? A gente está vendo muitas crianças que foram criadas por pais com mentalidades daquelas assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei.
pelas frustrações que eu passei. E aí, pelo fato de o filho não estar acostumado com o não, quando ele encontra os primeiros desafios, um namoro que terminou, algum empreendimento ainda escolar que deu errado, muitas crianças já com ideias de suicídio, com ideias destruidoras, porque aí está faltando esse elemento emocional. Então, até nesse ponto, a gente tem que aprender de vez em quando, falar, filho, agora não, filho, não, dessa vez não. E dar um controle para não deixar que na verdade, todos os desejos dos nossos filhos eles sejam atendidos de pronto e ele crie, na verdade, essa comodidade emocional que não pode ser contrariada em momento nenhum. Quem tem batido muito já há algum tempo esse tema está sendo o nosso querido companheiro, o Rossandro. Ele está sempre falando sobre isso nas suas palestras, e sobre o ponto de vista psicológico da educação, da diferença que é da educação que nossos pais deram a gente, para que a gente está dando aos nossos filhos agora. A gente até vem estudando sempre esses assuntos, no capítulo 14 do Evangelho, quando fala da ingratidão dos pais, ingratidão dos filhos, aliás, o texto 9, 14, texto 9, mas quando vem falando ali da piedade filial e falando da relação de pai e filho também, a gente está sempre falando sobre isso, que é um desafio você ser pai, você tem que criar, em primeiro lugar, aquela relação que tem que existir de hierarquia, tem que existir, mas ao mesmo tempo mostrar para o filho que a gente é amigo, né? Que a gente está aqui para o que der e vier também, a gente também tem defeitos, a gente também está num processo de reforma junto com o Evangelho. Então mostrar para eles também, temos defeitos também. É um desafio muito grande para a gente. Mas ele vem falar aqui para a gente, né? Você não vai entregar dinamite para brincar, e quando eu falo dinamite, qualquer arma a gente pode encontrar aqui, já que a discussão tem sido essa por conta da violência nas escolas. Qualquer arma. Aí depois, mas o menino, ele fez a rogativa ensopando-se de lágrimas. Aí depois, se o filho está perturbado, você não vai dar direção da família dele, da família para ele também. Se ele deixou a casa em ruínas, por desperdício delituoso também, você não vai restituir de pronto o governo de alguns assuntos domésticos para ele. É muito interessante a maneira como o Emmanuel está sempre fazendo comparações, né? E mostrando ao pai, realmente ele ama cada um de nós. Mas ele sabe muito bem que esses pedidos desmedidos que a gente faz, principalmente pelo fato de muitos desses pedidos dizerem respeito a bens materiais, a maioria deles, a gente fica pensando, né? Eu quero logo um emprego, e quero logo que esse emprego, de preferência, seja um emprego que eu trabalhe menos e ganhe muito mais para sobrar mais tempo, para eu poder curtir os prazeres da vida que vão entorpecer o meu espírito e, na verdade, vão me deixar aí anos, séculos, às vezes, para poder chegar a algum lugar, porque você fica, na verdade, ali até entediado, porque quando a gente vai estudar aí as causas de suicídio, principalmente, que é a grande chaga, o grande mal do nosso século, junto com a depressão, o que você vai ver, né? O que causa suicídio? Falta de fé, ociosidade, você tem o tempo ocioso, ou saciedade, você tem de tudo na mão. São esses três motivos que são do maior do suicídio. E quanto ele traz de sofrimento para cada um de nós. Depois os pais ficam pensando, meu Deus, onde foi que eu errei? E tendo acesso a essas informações, então, na verdade, eu tenho que aprender a agir da mesma maneira que Deus age com a gente. Então, antes de fazer qualquer pedido, a gente interroga a nossa consciência e pergunta, é isso mesmo que eu preciso no momento? E, principalmente, não criar aquela atitude de revolta contra Deus pelo fato de não estar sendo atendido dentro daqueles seus caprichos mínimos. Acontece com muita frequência. Deus não me ouve, eu peço. Não, na verdade, o Pai ama incondicionalmente. Gente, se aqui na Terra um filho vai pedir pão e a gente nunca vai ter coragem de dar pedra, como diz no Evangelho, como é que você imagina que o Pai que ama incondicionalmente vai atender cada um de nós? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Emmanuel, pelas reflexões.